Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Magnus Nitian, criador aqui do canal, e hoje eu venho trazer esse tema muito incrível, que é você ver resultado mesmo aonde não existe. Então, calma, eu não estou falando para você, digamos assim, entrar no mundo de fantasia. Não é isso que eu estou trazendo, não é essa proposta do vídeo de hoje, essa técnica. Mais do que isso, é uma sabedoria. Bom, estudos científicos já comprovam que o nosso cérebro não sabe a diferença entre realidade e ficção. O nosso cérebro ele não consegue identificar se a gente realmente está vivenciando aquilo ou se a gente está criando na nossa imaginação, se a gente está imaginando. Isso fica muito mais nítido em criança, né? A criança ela tem um poder imaginativo muito maior do que o nosso, mas já foram feitos diversos estudos que nos mostram justamente isso. Um bom exemplo desse estudo foi feito com um atleta, onde colocaram, né, sensores no cérebro, começaram a mapear o cérebro dele e pediram para ele estava deitado numa maca e pediram para ele imaginar que ele estava treinando. Então vamos supor que esse atleta era um corredor. E aí pediram para imaginar, e eles não só imaginar, né, sentir também como se ele estivesse correndo uma maratona, por exemplo. E aí ele lá, deitado na maca, com o cérebro sendo totalmente lido ali, computadorizado e etc. No momento que ele começou a imaginar e sentir como se ele estivesse correndo de verdade, acendeu no cérebro dele as mesmas áreas que acendem quando ele de fato está correndo. O que isso traz pra gente? Que realmente o nosso cérebro não sabe essa diferença. Então ele vai ativar, vamos supor, músculos e etc. do nosso corpo, como se a gente realmente estivesse vivenciando aquilo. Vai soltar no nosso organismo hormônios e etc. Por isso, inclusive, quando a gente está assistindo televisão, seja o que for, muitas vezes a gente cria coisas relacionadas àquilo ou traz aquilo para a nossa realidade de alguma forma. Então, por exemplo, se eu assisto muita notícia ruim, como telejornal, alguma coisa do tipo, que fala muito sobre violência, morte, etc., por mais que muitas vezes eu não vivencie aquilo, mas o meu cérebro, ele acredita que aquilo é uma realidade tão forte e muitas vezes a única realidade existente, e ele vai começar a entrar num processo de defesa. É um processo, uma fisiologia natural do nosso corpo, que é de luta e fuga. Ou seja, eu vou viver a minha vida tentando me proteger de algo que na realidade não é tanto quanto é passado. Porém, é a realidade que eu acredito, certo? Por isso é muito importante a gente estar se conectando com notícias boas, positivas. É muito importante a gente estar olhando, vendo os resultados das outras pessoas, comemorando. Para quê? Para que a gente acredite de fato que existe resultado, que tem resultado, que o resultado está ali. Isso fortalece, inclusive, a nossa fé. E em relação aos nossos resultados, olha só, é muito importante que a gente tenha expectativa positiva em relação aos resultados. Então, se eu faço o áudio de alguma forma, né, os subliminares, processo de bioquinese, de alguma forma meio que desacreditado daquele processo, daquele resultado, não vou ter resultado. Muitas pessoas não têm resultado por conta disso, porque lá no fundo elas não acreditam naquilo, elas não têm uma expectativa positiva, do tipo, não, eu vou fazer, eu vou ter resultado. Pode levar o tempo que for, o processo que for, mas eu vou ter resultado. E o que está dentro dessa expectativa positiva, inclusive, é justamente a gente ver resultado, digamos assim, até onde não tem. Como assim? Olha só. Esse conceito eu aprendi, eu achei muito incrível, que é o conceito da pessoa Teflon.
que é uma pessoa Teflon? Teflon, só para vocês entenderem, é um antiaderente que é colocado em panelas e frigideiras. Na verdade não é mais utilizado o Teflon, mas ele ficou muito conhecido. Que é o que? Para não grudar as coisas na panela. Você limpa muito mais fácil. E o que é a pessoa Teflon? É aquela pessoa que nada gruda, principalmente as coisas boas, as coisas positivas, os resultados. Então ela não consegue enxergar resultados, o mínimo de resultado possível. Mesmo que aquele resultado esteja muito evidente, ela não consegue ver, ela não consegue enxergar, ela não consegue acreditar, ela não consegue perceber. E a ideia é que a gente não seja essa pessoa. Por quê? Porque se a gente é essa pessoa, se a gente não acredita que o resultado está ali, nosso cérebro valida isso. E mesmo que a gente tenha algum resultado, esse resultado é descartado. Por isso, muitas pessoas, por exemplo, acabam retrocedendo o resultado. Não é culpa do áudio, não é culpa da tecnologia, é culpa do nosso cérebro. Por isso que é importante a gente estudar e entender como é que a gente funciona, muito mais do que a ferramenta, por exemplo. Então, qual é a ideia aqui? Cara, começa a ver resultados até onde não tem. Por exemplo, você está fazendo áudio para prosperidade. Prosperidade é um dos melhores para a gente olhar e perceber. Qual é a parada? É que assim, a gente começa a fazer áudio para prosperidade, principalmente prosperidade financeira, e a gente acha que no dia seguinte vai começar a cair dinheiro do céu. Só que, o que acontece? Primeiro a gente tem que mudar a nossa energia, o que está no extrafísico, para depois as coisas acontecerem no físico. Então, dependendo de como tiver o nosso campo eletromagnético, de como tiver a nossa energia, não adianta, não vai cair dinheiro no dia seguinte. A gente às vezes não vai ter o mesmo resultado que o coleguinha, e a gente não pode e nem deve ficar se comparando, tá? Isso é muito importante. Daí, só que, poxa, não caiu dinheiro no dia seguinte do céu, não apareceu dinheiro inesperado, porém eu estou me sentindo com mais energia, eu estou me sentindo mais positivo, eu estou me sentindo mais feliz, eu consegui fazer coisas que no meu dia eu não fazia, eu comecei a ter novas ideias, até de ideias que eu posso monetizar. Só que como não caiu dinheiro, a pessoa acha que não teve resultado. Então esse é um ponto que a gente precisa observar. Veja resultado até onde, entre aspas, não tem, né? E é isso. Por exemplo, eu estou fazendo um para aumento de estatura, ou seja, aumentar o meu tamanho. Mas eu fui lá medir no dia seguinte e eu não aumentei nada. Mas às vezes o seu corpo, ele já está o que? Mais esticado. Você está percebendo que estruturalmente o seu corpo você está mais elevado. Isso já é um aumento de estatura. Não, mas o que eu queria não era isso. Não, calma. Agradece os resultados que você está tendo agora. Confia nos resultados que está tendo agora, porque quanto mais você acreditar nesses resultados, mais resultados virão. Se você não acredita no resultado que está chegando, porque nem sempre vem da forma que a gente quer, significa que o quê? Você está se bloqueando para receber novos resultados, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês pratiquem isso, porque não é só ouvir, tem que praticar. Então, pessoal, se você curtiu esse vídeo, dá o seu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E caso você acredite que esse vídeo vai servir para outras pessoas, compartilha. Coisas boas merecem ser compartilhadas. Eu fico por aqui, a gente se encontra nos próximos vídeos, próximas lives, próximos encontros. Grande beijo para vocês e eu desejo sempre maravilhosos resultados.